Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler junto com os irmãos um texto escrito pela irmã Jaqueline Teixeira, que se chama Agar e o Deus que vê. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e que é um devocional, que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a vida espiritual de quem lê. Como não escrevi nenhuma linha desse texto, não contribuí com nada, o que eu vou fazer? Vou ler o que a irmã Jaqueline escreveu e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? É importante que vocês se lembrem que não é uma leitura profissional, né? Eu não estudei para ler a palavra. O nosso vídeo é caseiro e a nossa leitura é realmente aquilo que eu compreendo. Então não tem nada assim de muito especial, exceto o fato de que eu compartilho com os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos oriente, que nos ensine, que nos mostre aquilo que temos que aprender, tá bom? Pai, nós te agradecemos por esse momento, é tão importante fazermos esse devocional. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, que tudo que o Senhor tem para nos ensinar, que nós possamos realmente aprender e que nós possamos também colocar em prática na nossa vida. Perdoa, Senhor, quando negligenciamos a Tua palavra e torna-nos melhores. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bem, irmãos, nós vamos ler Gênesis 16, tá bom? Pega lá a sua Bíblia e vamos ler Gênesis 16, que é o nascimento de Ismael, né? E a gente sabe que Ismael é o povo que se opõe, né? Os ismaelitas, né? Que deu a origem ao povo que se opõe aos judeus, aos israelitas, né? Existe aquela guerra lá entre eles, por causa dessa desobediência aí que aconteceu. Vamos ler? Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é a culpada da vergonha que estou passando. Não, você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur. E perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito:
Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Bom, o versículo escolhido aqui pela irmã Jaqueline é o 13, que diz: Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? É linda essa passagem, né, irmãos? É lindo. Nossa, eu fico maravilhada, né? O Deus que vê. Que coisa mais maravilhosa, né? Bem, então o que aconteceu? Agar acabou nesse rolo aí da Sarai e do Abrão de bobeira. Ela não tinha nada a ver com isso, né? Porque ela estava totalmente fora da promessa, não era problema dela, não era vontade de Deus. Ela era simplesmente uma escrava, uma serva lá de Sarai e acabou. Mas o que aconteceu? Depois de um monte de erro, né? Era Sarai, era Abrão, era Agar, né? Que começou a desprezar sua senhora. Então, esse monte de erros, esse monte de bobagens que foram se sucedendo uma outra, acabaram gerando sofrimento e acabou gerando sofrimento para todo mundo, né? Para Agar que era judiada pela Sarai que foi desprezada pela Agar, por Abrão que foi cobrado por uma coisa que ele não escolheu, mas que ele fez, que ele aceitou, enfim. Agar viu que deu ruim para ela e falou: ó, vou me mandar daqui, e fugiu para o deserto. Mas ela sabia que ela não teria grandes chances, né? O que uma mulher grávida ia fazer no deserto? Ia morrer, né? Então ela estava no deserto, sozinha, grávida, sem nenhuma esperança de resgate. Enfim, ela saiu loucamente e sabia que ia se dar muito mal, ia acabar morrendo ela e a criança, né? Aí o que aconteceu? Ela se isolou acreditando que não poderia ser encontrada por ninguém. Ela falou: ó, vou fugir, quem vai me achar? Ninguém vai me achar. E essa mulher vai parar de me judiar. Mas foi exatamente ali, no deserto, desesperada, angustiada, achando-se sem chance, que o Senhor visitou Agar. Aquele lugar de encontro entre Deus e Agar recebeu um nome especial, o nome de El-Roi, o Deus que me vê. Bom, como é legal, né? Como é importante a gente saber que mesmo quando a gente tá ferrado, não tem para onde correr, a gente acha que não tem chance, tá tudo ruim, a gente sabe que o Senhor nos vê. Eu não sei para quem é essa mensagem, não sei se é para você, irmão, não sei se é para você, irmã, mas olha que importante isso. Nos momentos mais difíceis, a gente sabe que o Senhor nos vê. Olha que importante isso. Isso é uma coisa para a gente guardar no coração eternamente. Então Deus deu para Agar uma ordem. Falou: ó, fugiu? Agora volta para lá. Olha que difícil, né, irmãos? Deus mandou ela voltar e ainda se submeter à autoridade de Sarai. E como que é difícil, né? Ser para um lugar que as pessoas não gostam de você, que vão judiar de você. Mas Deus falou assim, não foi bagunçado, volta lá e você vai só se ferrar na mão da Sarai. Não, volta lá porque você vai receber um presente. Os seus descendentes serão multiplicados, serão muitos. Você vai ter um bebezinho, um rapazinho, e ele vai te dar muitos descendentes, né? Olha como Deus foi bom com ela, né? Mesmo com tudo feito do jeito errado, mesmo com tudo bagunçado, Deus teve misericórdia. Ele olhou para Agar, para o sofrimento dela e deu para ela o quê? Dignidade, né? Poxa vida, ela ia ter um bebê e seria homem e assim, os descendentes dele iam se multiplicar muito. Olha que promessa maravilhosa, né? Então a misericórdia de Deus alcançou Agar e o seu bebezinho, né? Assim como alcançou Sarai e Abrão, também veio alcançar Agar.
E o bebezinho dela ainda não tinha nem nascido, já estava sendo abençoado, né? Olha como Deus é maravilhoso, né? Então, o que a fuga de Agar mostra pra gente? Duas coisas muito importantes. Primeiro, que a gente não pode só fugir dos problemas. E segundo, é que quando as coisas parecem destruídas, o Senhor nos vê. Então, a primeira, a gente não pode fugir assim loucamente, sem olhar para trás, porque não tem deserto, não tem lugar, não tem gruta, não tem caverna, não tem lugar nenhum onde a gente possa se esconder dos olhos do Senhor. Ele é o Deus que nos vê. Isso é fundamental. Então, quando você estiver muito aflito, não adianta virar as costas para Deus. Não adianta você querer fugir. Ele é o Deus que nos vê. E a outra coisa importante que eu já mencionei e vou reforçar é que não importa quanto tudo pareça ruim, fora de controle, destruído, sem razão, sem motivação, não interessa. Deus pode e vai resgatar a nossa história. Então, irmãos, então, irmã, então, irmão, mesmo que as consequências sejam muito duras de escolhas que nós fizemos erradas, né? Consequências do pecado, sempre haverá um recomeço. Isso aí é a bênção que Deus nos dá. Ele é quem nos dá dignidade. É Ele quem nos restaura e é Ele quem nos transforma. A gente não pode esquecer disso nunca. O Deus que nos vê é o Deus que nos dá esperança. É maravilhoso isso? Que mensagem maravilhosa essa da irmã Jaqueline Teixeira, né? Eu amei, eu acho que, nossa, me tocou profundamente. Espero que ela toque você também, que você possa compartilhar com outras pessoas que se sintam tristes e sem esperança. Tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. Deus está vendo você. Isso deve confortá-lo e confrontá-lo. Eu me despeço aqui deixando o meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço é um encontro de dois corações e só não dá certo em reunião de porco-espinho. Pra gente que já sabe que o nosso Deus é o Deus que nos vê, fica muito claro que nós temos que abraçar o outro. E, irmãos, também vamos nos lembrar daquilo que combinamos, né? Logo no dia 1º de janeiro, que nós íamos nos lembrar do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem, que é a palavra confia em Jesus.